A Folha de São Paulo publicou hoje, dia 7 de abril, os dados do INPE, capturados pelo sistema DETER, relativos aos desmatamentos na Amazônia e no Cerrado no primeiro trimestre do ano de 2023. E os resultados não são nada bons. Aí a reportagem: desmatamento no primeiro trimestre de Lula bate recorde no Cerrado e tem o segundo pior índice na Amazônia. O gráfico mostra que realmente os números não são nada bons. São bastante elevados até para os péssimos valores característicos do governo do Jair Bolsonaro. As explicações para números tão negativos se enquadram naquele padrão geral da herança maldita, o que até certo ponto é justificável. Um instrumento fundamental para conter os desmatamentos são as multas ambientais, que ficaram totalmente desacreditadas no período de Jair Bolsonaro, uma vez que elas quase nunca eram aplicadas. E as multas mais do que triplicaram nesse primeiro período do governo Lula em comparação à média do governo Bolsonaro. Além disso, o número de fiscais para ir a campo combater esses desmatamentos é muito aquém do necessário. São apenas 300 pessoas, em contraste com um total de 2.000 de períodos anteriores. Dava para ter feito melhor? Certamente que dava. Já teve presidente que assumiu a cadeira confiscando a nossa poupança. O Lula podia muito bem começar o seu mandato fazendo uma moratória geral do desmatamento e ameaçando com penalidades sérias quem rompesse essa moratória. Existem condições políticas para isso? Aí já é outra história. Mas cabe a nós, críticos e ambientalistas, fazer pressão para que isso seja politicamente viável. As cartas dos leitores abaixo da reportagem são interessantes e merecem comentários. Jorge Rodrigues, certamente um antipetista, disse que a questão ambiental foi duramente criticada no governo anterior e os apoiadores de Lula afirmavam que tudo mudaria se o seu candidato fosse eleito. O candidato em questão foi eleito, mas nada mudou. Os louquazes críticos de antes estão em silêncio sepulcral. Não estamos. Tanto é que estou aqui eu, um forte crítico de antes, pedindo uma moratória dos desmatamentos. Por outro lado, é compreensível que essas coisas não mudem rapidamente. Lula, que no seu primeiro mandato conseguiu uma redução de 80% nos desmatamentos, não fez imediatamente. Foram necessários quase 2 anos para que essa redução forte acontecesse. Um segundo leitor, esse aí certamente petista, Alonso Barros, diz: 3 meses depois de 4 anos de destruição e dos órgãos de controle, IBAMA, a Folha escreve uma matéria dessa. Eu tinha cancelado minha assinatura, mas resolvi voltar. Que vergonha, Folha. Não, aí também Alonso está exagerando. A Folha noticiou o fato, e o fato é que os números são péssimos. Não dá para não falar. Inclusive abriu espaço para que o Rodrigo Agostinho desse a sua explicação para números tão ruins. Em conclusão, não dá para criticar a Folha por divulgar os dados, porque os dados são reais e não são bons. Mas também não dá para condenar já o novo governo dizendo que nada mudou, uma vez que o combate ao desmatamento não é nada simples, exige equipamento, exige pessoal e isso ainda precisa ser estabilizado. Mas o fato é que dava para ter feito mais se houvesse vontade e condições políticas. Uma moratória total nos desmatamentos seria muito mais do que bem-vinda, dada a importância da floresta amazônica para o país, para o mundo, diante da crise climática global.